Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contacto consigo para mais uma edição de Saúde e Vida. A exposição a períodos de calor intenso durante vários dias consecutivos constitui uma agressão para o nosso organismo, uma vez que o calor intenso pode conduzir à desidratação, ao agravamento de doenças crônicas, a um esgotamento e outras situações graves que podem causar danos à nossa saúde. Olá, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Estamos no verão e nos últimos dias têm-se registrado temperaturas altas, típico de um país tropical como é o nosso Moçambique. E porque preocupamos-nos sempre com a sua saúde, hoje vamos falar sobre os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. E saímos do estúdio, resolvemos apanhar ar e o nosso Saúde e Vida de hoje está a ser transmitido a partir da Avenida 10 de Novembro. E já tenho comigo bem ao meu lado a doutora Clayda Domingos, que é quem vai conversar conosco sobre este tema que é bastante pertinente. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá, Mércia, muito obrigada. É um prazer estar aqui, que Deus me alerta a fazer a gravação fora do estúdio. Olá, você. É verdade, é verdade. Com este calor, nada melhor do que acompanhar o ritmo do verão. Olá, você aí de casa, convido-lhe a assistir o programa que está a ser gravado aqui da rua. Calor maravilhoso, radiante. Espero que hoje possamos falar tudo acerca deste tempo quente. Vamos saber quais são os cuidados que os nossos telespectadores, o nosso público tem em dias de calor intenso. Vamos ver na reportagem a seguir. Minha Carolina, Nino a 5 litros de 5, já Nino deixa 2 litros, deixa o bits, Nino a cani só na ano. Eu consigo logo ninguém me mate, não sofrer, nem mais de atenção, eu não tirar ela então caminho. Eu bebo 1,5 litro de água para hidratar melhor o meu organismo. Na conseguir, como é que pusa, bebo 5 litros. Na chilava quando pusa, nem problema de atenção. Quando estou na escola, levo 1 litro de água no bebedor. E quando estou em casa, bebo 2 litros de água. Em suma, são 3 litros de água por dia. É norma, por dia, bebo 2 litros de água. Bem, é visível a preocupação dos moçambicanos em relação às altas temperaturas. Deu para perceber que o nosso público está preocupado e que faz a questão de beber a água sempre, porque a água ajuda a hidratar o nosso corpo nestes dias de muito calor, não é, doutora Clayda? É verdade, fundamental hidratar, porque nós acabamos perdendo muito líquido, transpiramos, então se não hidratamos, não reidratamos, acabamos tendo complicações. E como é que o nosso organismo reage perante temperaturas altas, muito altas? Bom, na verdade, diante das temperaturas altas, o nosso organismo desenvolve um mecanismo compensatório. O que ele faz quando as temperaturas são extremamente altas, acima de 37? Na verdade, a temperatura do nosso corpo anda em volta de 36 a 37 graus. Quando ela está acima desses 37 graus, ele começa a desenvolver um mecanismo de sudoração, isto é, suar. Nós começamos a suar, que é a resposta que o nosso organismo dá para temperaturas altas. O nosso corpo tem cerca de 3 mil glândulas sudoríparas. Estas glândulas sudoríparas são as responsáveis pelo processo de sudoração, de transpiração. Então, elas estão em quase todo o nosso corpo. Claro que há algumas áreas em que há maior quantidade, como palma das mãos e testa, por exemplo. Temos maior quantidade nos homens que nas mulheres e elas são responsáveis pela produção de suor. E esta produção de suor é para fazer face a este calor extremo, baixando a temperatura. Ou seja, o nosso corpo em si já tem um sistema automático que equilibra a temperatura do nosso corpo durante estes dias muito quentes. Automático e inteligente. Bom, interessante. E quais são os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde? No geral, existe um mal-estar, claramente. Então, pode ser inchaço de pés e mãos, algumas pessoas acabam ficando com desmaios, temos tensão muscular, câimbras musculares por causa do calor,
desidratação em algumas pessoas e em outras podemos ir a extremos como alterações metabólicas. Então, tudo isto são efeitos que no geral acontecem quando estamos sujeitos a temperaturas muito altas e é isso que nós temos que acautelar sempre que estamos diante de ondas de calor. E quem é que está mais vulnerável diante das ondas de calor que têm se verificado nos últimos dias? Infelizmente, Mércia, o alvo tem sido o mesmo. Os idosos, isto é, adultos com mais de 65 anos, porque estes são os que suam menos. E as crianças, claramente, porque elas têm maior risco de desidratação. Então, nós temos que ter atenção com idosos e com crianças. Pois é. E quais são os cuidados que nós devemos ter, principalmente ao praticarmos exercícios físicos? Pois muita gente prefere, nestes dias muito quentes, prefere fazer exercícios físicos ao ar livre. Quais são os cuidados que as pessoas devem tomar quando forem fazer exercícios? O primeiro aspecto, quando fazemos algo ao ar livre ou quando estamos expostos ao sol, devemos nos proteger. Se puder colocar um chapéu na cabeça, diminuir a exposição do sol, é ótimo. Devemos usar um protetor solar para a nossa pele, de modo a que não desenvolvamos uma alergia. Algumas pessoas, quando se expõem aos raios solares, podem ter alergia, então um protetor solar é ideal. Quanto à hidratação, nunca se deve esquecer, deve-se consumir maior quantidade de água. Então, dependendo do peso, nós podemos dizer que para um adulto falamos de média 2 a 3 litros de água. É importante também ingerir líquidos cheios, líquidos que tenham grande quantidade de minerais, pois estes ajudam a repor os minerais que são perdidos durante a transpiração. Então, podemos falar de água com minerais, que já se vende no mercado. Então, estes são os ideais para nós usarmos nestes períodos quentes, não é? Então, em volta disto são os cuidados que nós podemos ter. Pois é, estamos a falar de hidratação. A nossa produção magnífica preparou algo para nós nos hidratarmos, doutora Cleida. Temos sumo de cana. Pode entrar, produção? Formidável, formidável. Está quente e nada melhor que hidratarmos e cuidarmos da nossa saúde. Oh, muito obrigada. Doutora Cleida, fica à vontade. Vamos continuar com a nossa conversa. Estávamos mesmo a falar da hidratação e temos também a nossa alimentação. Em relação à alimentação, quais são os alimentos aconselháveis a consumir nesta época de muito calor? Bom, nesta época de muito calor, nós temos que ter em conta os alimentos que têm maior quantidade de água, como eu estava a dizer. Nós falamos das frutas, dos vegetais. Entre as frutas, nós sabemos que a melancia é rica em água. Então, aproveite o máximo nesta época consumir melancia. Os vegetais também ajudam bastante a hidratar. Agora, deve-se evitar os alimentos que tenham gorduras, porque estes têm menor quantidade de água e o metabolismo também é lento na digestão dos mesmos. Então, vamos preferir os líquidos, vamos preferir as frutas e os vegetais. Ok. E em relação às manchas, muitas pessoas reclamam de manchas vermelhas, borbulhas nesta época de calor. Por que isto acontece? É verdade. O que acontece na realidade é uma alergia à exposição ao sol. Quando nós estamos expostos aos raios solares, a nossa pele desenvolve esta alergia, que pode ir de algumas manchas vermelhas ou pequenas borbulhas a nível do nosso corpo. Claro que tem tratamento e uma forma de prevenir estas borbulhas será o uso do protetor solar sempre que estivermos expostos ao sol. Naturalmente, há situações que nós não podemos evitar e que nós não tenhamos o protetor solar, mas isto é decorrente da exposição ao sol e alguns dias após esta exposição tudo volta ao normal. Algumas pessoas que têm a pele um pouco mais sensível podem precisar de algum tratamento com antialérgico, antihistamínicos, procurar um especialista ou um médico que possa aconselhar que tratamento fazer diante desta alergia de pele. Pois é, e em relação aos cuidados, que recomendações deixa para todo o povo moçambicano do Rovuma, Maputo e do Zumba Índico para uma melhor proteção nestes dias de muito calor? Olha, povo do Rovuma, Maputo, Zumba Índico, no geral é aquilo que estivemos a conversar no início. O aspecto mais importante é hidratação, beber muita água, beber muito líquido. Não perca a oportunidade de beber água. Se puder, invista também nas frutas, nos vegetais. Se tiver que escolher, opte pela melancia, como eu estava a dizer.
É importante também ter em conta a exposição da pele, se puder usar um protetor solar, cobrir a cabeça com um chapéu, quando estiver a fazer exercício, não ficar muito tempo exposto ao sol. Então, estes aspectos no geral são o que eu posso trazer para si e dizer que vai ser o indicado para enfrentar ou confrontar esta onda de calor intenso que nós temos verificado. E acima de tudo, procurar um lugar fresco como este, embaixo de uma árvore, que tal? Apanhar um ar fresco é sempre bom e é ar natural. E podemos garantir com certeza uma boa qualidade de vida. Doutora Clayda, vamos ao nosso primeiro intervalo. Esteja à vontade, toma o seu sumo, pode hidratar. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais saúde e vida para você. Não saia daí. Você sabia que a roupa de cor preta tende a absorver todas as cores incidentes, o que contribui para um maior aumento da temperatura? Da mesma forma que as roupas brancas são as que menos aquecem com a incidência da luz, já que o branco reflete todas as cores igualmente. Por isso, nos dias de muito calor, prefira roupas claras ao invés das pretas. Estamos de volta ao programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar dos efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. Doutora Clayda, a nossa produção magnífica fez uma análise, uma avaliação e trouxe-nos alguns mitos muito populares que as ideias que as pessoas têm sobre este tema, que é efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. E temos aqui o primeiro: a sede é sinal de desequilíbrio da temperatura corporal. É mito ou é verdade? É verdade, Mércia. A sede é o primeiro sinal de desidratação. Conforme eu estava a dizer, o nosso organismo é muito inteligente. E quando ele nota que está a entrar em desidratação, ele emite um sinal para que o indivíduo possa beber água. E este sinal é a sede. Então, isto não é um mito, é verdade. Então, vamos continuar a beber água quando estiver calor, principalmente. Doutora, a seguir temos: alimentos quentes não são uma boa escolha no tempo de calor. É mito ou é verdade? É um mito. Há alimentos que nós devemos consumir cozinhados e quentes e há outros que devem ser frescos ou não cozinhados. Não tem diferença entre ser quente ou ser frio para refrescar. Claramente, quando está calor, nós preferimos bebidas mais frescas, refrescantes, mas o alimento quente, como um arroz ou um caril, deve ser consumido quente para alimentar e nutrir o indivíduo. Então, o chá está liberado no tempo de calor. Olha que os chineses tomam muito chá e aguentam com calor. Pois é, então é mesmo saudável. A seguir temos: alguns remédios aumentam o risco do surgimento de doenças relacionadas ao calor. É mito ou é verdade? É verdade. É muito importante termos atenção à medicação que nós fazemos, principalmente no tempo quente. Os medicamentos para hipertensão e algumas outras doenças têm tendência ou têm efeitos secundários que são prejudiciais na altura quente. Então, nós temos que ter atenção, não devemos fazer automedicação e alguns medicamentos podemos notar que os efeitos são mais graves na altura em que nós estamos perante o tempo quente. Isto é verdade. O consumo excessivo de álcool e cafeína aumenta as chances de desidratação no verão. É mito ou é verdade? É verdade, é verdade. A cafeína e o álcool aumentam o risco de desidratação, sim. Então, naturalmente, eles não fazem parte dos alimentos que nós usamos em tempos de calor, porque eles não oferecem nenhuma propriedade de hidratação. Então, é verdade. Então, o ideal é sempre beber água. Beber água, líquidos com minerais e evitar a cafeína, o álcool. Ok? Tomar refrigerantes ajuda a hidratar o corpo. É um mito. Apesar de ser refrescante, não hidrata, porque nós, conforme eu estava a dizer, tem que ser maior quantidade teor de água e que tenha minerais. Os minerais é que ajudam a hidratar, porque quando nós suamos, nós perdemos estes minerais. Então, os refrigerantes não têm estes minerais na sua composição e não têm como ajudar na hidratação.
Ok? Esclarecidos então os mitos e verdades sobre este tema que é os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde, vamos a uma curta pausa e voltamos já já para a terceira e última parte do Saúde e Vida. Esperamos por si, até já! As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Chipalapala, um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Chipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Chipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários 3 passos. Primeiro passo: inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo: escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo: inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Chipalapala, criando ligações. Estamos de volta com o programa Saúde e Vida. Hoje estamos a falar dos efeitos do calor excessivo para a nossa saúde e este é aquele momento em que os nossos telespectadores participam no nosso programa. A minha colega Kátia Mangue está posicionada na praia Costa do Sol e vai interagir com alguns telespectadores que não perderam a oportunidade de deixar ficar as suas dúvidas e perguntas sobre este tema. Kátia, seja bem-vinda ao Saúde e Vida. Olá Mércia, olá doutora Clayda. Estamos na praia Costa do Sol, um dos locais mais preferidos pelos banhistas para refrescarem-se em dias de calor. E hoje vamos conversar com os nossos telespectadores para que possam colocar as suas dúvidas sobre o tema efeitos do calor e suas consequências para a saúde. E já tenho alguém aqui do meu lado esquerdo. Olá, o seu nome? Olá, Olinda Leitão. Olinda, qual é a pergunta que quero colocar para a doutora Clayda? Bom, gostaria de saber por que o calor cria inchaço nas pernas e nas mãos. E outra questão é em termos pediátricos. As crianças, quando faz muito calor, têm tido alergias. Por quê? Doutora Clayda, ficaram as questões. Então, doutora, é uma pergunta bastante pertinente da nossa telespectadora Olinda. É muito frequente que as pessoas tenham inchaços nas mãos e nos pés durante esta época de calor. É verdade, Mércia. Olá, Kátia. Olá, Olinda. É uma pergunta comum e nós temos notado muitas vezes que muitas pessoas ou muitos pacientes, podemos não considerar pacientes, mas muitas pessoas no tempo quente notam inchaço nas pernas e nas mãos. O que acontece na realidade é que perante o calor há vasodilatação, isto é, os nossos vasos acabam se dilatando.
temos também passagem de líquido para um espaço que não é habitual, para fora das células. Então, há um acúmulo de líquido que vai causar este inchaço, tanto na perna quanto nas mãos. Então, não se assuste. Quando isto acontece, o ideal é repousar e, se for nas mãos, manter as mãos, as pernas estendidas. Se for nas pernas ou nos membros inferiores, manter os membros elevados, que este líquido logo acaba desaparecendo. E quando estiver a dormir, repousar, dia seguinte, ele também já não terá. E quanto à segunda questão da Olinda, conforme eu disse na segunda parte do nosso programa, a pele, quando fica exposta aos raios solares, pode desenvolver uma alergia. E é comum que esta alergia se note nas crianças. O outro aspecto que provoca alergia é a umidade da nossa pele. As crianças muitas vezes transpiram e se estão muito agasalhadas, ou se a roupa que elas estiverem usando não for uma roupa que absorva o calor, absorva a umidade, vai fazer com que a pele fique úmida por muito tempo e desenvolva estas pequenas borbulhitas. Mas o que acontece é que nós devemos refrescar esta criança, usar roupas frescas e, se possível, algumas vezes podemos usar pó de talco para refrescar, de modo a que evitemos estas borbulhas. Depois da pergunta da Olinda, vamos agora conversar com uma outra telespectadora de Saúde e Vida. Olá, e seu nome? Olá, meu nome é Cádia. Cádia, qual é a pergunta que tem a deixar para a doutora Cláudia? Gostava de saber, doutora Cláudia, porque as pessoas na época calorosa tendem a reclamar, principalmente as pessoas que têm problema de tensão e acontece muito problemas de queda de pressão. Gostava de saber o porquê. Doutora Cláudia, ficou a pergunta da Cádia. Olá, Cádia. O mecanismo que faz com que o calor provoque a baixa pressão é o mesmo que eu estava a falar anteriormente. No calor, nós temos dilatação dos vasos. Quando nós temos dilatação dos vasos, claramente a pressão que o sangue precisa para percorrer nos vasos vai diminuir. Então, se diminui, automaticamente nós vamos ter esta baixa de pressão arterial. É comum, é fisiológico, então não tem que se preocupar, não é uma doença, não precisa de tratamento, apenas conhecer os cuidados que tem que ter nesta altura. Agora vamos ao encontro de mais um telespectador para colocar a sua dúvida em relação ao tema efeitos do calor e suas consequências para a saúde. Olá, seu nome, seja bem-vindo ao Saúde e Vida. Muito obrigado. Eu chamo-me Stélio Armando Chabani. Stélio, qual é a pergunta que tem a deixar para a nossa médica? A pergunta que eu tenho a deixar é: que tipo de roupa podemos usar ou é aconselhável para podermos usar nos dias que faz muito calor? Doutora Cláudia, esclareça a dúvida do Stélio. Olha, Stélio, no tempo quente ou quando está muito quente, devemos usar roupas muito frescas. As roupas impermeáveis que deixam passar o calor devem ser evitadas. Então, devemos optar pelas roupas de algodão ou algum sintético moderno. Está realmente um dia de muito calor, bem característico ao clima tropical de Moçambique. Vamos agora ao encontro de mais um telespectador. Olá, o seu nome? Oi, aqui Maximiano Sidónio Manhique. Maximiano, qual é a dúvida que tem em relação ao tema de saúde e vida de hoje? Sim, eu gostaria de saber qual deve ser a temperatura normal no nosso corpo nos dias de muito calor. Doutora Cláudia, esclareça a dúvida do nosso telespectador. Bem, Maximiano, a temperatura ideal do nosso corpo deve estar entre 36 a 37 graus centígrados, independentemente de estar no frio ou calor. Claro que no tempo mais quente nós podemos ter uma temperatura até 37,4. Contudo, se esta temperatura exceder este valor, já estamos em situações de hipertermia ou excesso de temperatura, que depois pode evoluir para febre. Muito obrigada, Kátia, por esta interação com os nossos telespectadores. Obrigada também ao nosso público que participou, deixando ficar perguntas importantíssimas sobre os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. Para já, vamos ver algumas dicas de como devemos nos hidratar nos dias de muito calor. No verão, é comum ficarmos mais desidratados devido à exposição ao sol e às altas temperaturas. Por isso, é importante adotarmos uma alimentação saudável, consumindo frutas, legumes e verduras que ajudam a hidratar o nosso corpo. A laranja, a melancia, a pera-abacate, a pera-maçã, ananás, papaya, morango são algumas frutas que ajudam a manter o nosso corpo hidratado, pois na sua composição possuem mais de 70% de água.
Além disso, essas frutas também auxiliam na restauração da pele, aumentando a sua proteção natural contra o sol. Abóbora, pepino, alface, tomate, couve, brócolis, cenoura e batata doce também estão na lista dos legumes e verduras recomendados para hidratação corporal. Mas você não precisa comer todos os dias estes alimentos. O mais importante é ter pelo menos um deles em cada refeição que fizer ao longo do dia. Os chás verdes e os sumos naturais feitos na base de frutas também são ótimos aliados no processo de hidratação. Mas atenção! É importante lembrar que todos estes alimentos não podem substituir a água, pois eles servem apenas como complemento para a hidratação. Por isso, não pare. Continue bebendo pelo menos 2 litros de água por dia e a sua saúde agradece. Conferimos então as dicas de cuidados a ter nos dias de muito calor. Devemos nos hidratar, beber muita água para garantirmos uma boa qualidade de vida. Doutora Cláudia, são instantes finais do Saúde e Vida de hoje. Falamos sobre os efeitos do calor excessivo para a nossa saúde. Estamos num cenário diferente, estamos fora de estúdio e quero agradecer a si pela sua presença, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Olha, Mércia, conforme eu sempre digo, foi bom, o tema é agradável, o cenário mais ainda. Foi um prazer estar aqui no programa e claramente espero que você também tenha desfrutado destes minutos a falarmos deste tema e que o ambiente, o espírito do calor esteja em si, mas que tenha atenção aos cuidados que foram aqui passados para este tempo de calor que ainda vai levar mais alguns meses. Espero voltar a vê-lo dentro em breve e que teremos mais saúde e vida, falando da sua saúde e promovendo aquilo que são os seus cuidados para a saúde. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutora Cláudia. Muito obrigada a si, querido amigo telespectador, por nos ter acompanhado durante aproximadamente 30 minutos. Nós voltamos numa próxima oportunidade e prometemos trazer temas de bastante relevância no que concerne aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde, pois queremos garantir a sua qualidade de vida. Já sabe, pode interagir conosco através das redes sociais e também através do nosso e-mail e deixar ficar as suas sugestões. Tchau, tchau e até a próxima. E não se esqueça, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.